Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Luiz, professor do segundo ano E, segundo ano F e segundo ano G. Então a gente vai trabalhar a temática hoje, capítulo 3 do livro de vocês, fontes de energia, tá bom? Como vocês estão percebendo, a aula ainda continua de forma remota, ou seja, à distância, mas existe uma grande possibilidade de o retorno presencial acontecer agora já no próximo mês de setembro. Como vocês estão voltando de férias, espero que todos estejam com as energias revigoradas e que a gente consiga fazer um bom trabalho, tá bom? Então vamos lá. Fontes de energia, alunos do segundo ano FG, do turno tarde. Aula de geografia com o professor André Luiz, tá bom? Ok, vamos lá. Fontes de energia no Brasil. Pessoal, até meados do século XX, a queima da lenha, né, e do carvão vegetal representava quase que 50% do consumo energético do Brasil. Em um país ainda predominantemente agrário e exportador, essas fontes energéticas, obtidas a partir da abundante madeira existente nas florestas, principalmente na Mata Atlântica e na Mata de Araucárias, né, moviam o sistema ferroviário, ou seja, as locomotivas a vapor. O parque era restrito, o parque industrial brasileiro era restrito, constituído basicamente por indústria de bens de consumo e pelas primeiras siderúrgicas. Tá? As grandes transformações econômicas ocorridas no país a partir daquela época, desencadeadas pelos processos de industrialização e de urbanização, aliadas ao expressivo crescimento demográfico, geraram uma enorme e crescente demanda de energia. No contexto dessas transformações, o governo brasileiro, do então presidente Getúlio Vargas, canalizou grandes investimentos para o setor energético, sobretudo para a exploração de petróleo. Em 1939, começou a ser explorado o primeiro poço de petróleo do país, perfurado nas proximidades da cidade de Salvador, na Bahia. Embora encontrado em pequena escala, a descoberta do petróleo suscitou ao governo uma política energética nacionalista, com o estabelecimento de monopólio estatal sobre o petróleo nacional, o que se consolidou em 1953 com a criação da Petrobras e das primeiras refinarias de petróleo. Desde então, o petróleo aqui produzido e o crescente volume de petróleo importado ampliaram sua participação no setor energético brasileiro, a ponto de se tornar a maior fonte de energia consumida no país. A crise mundial do petróleo, no início da década de 1970, teve sérios impactos na economia brasileira. Com a forte elevação do seu preço, os gastos com a importação do petróleo aumentaram muito, afetando nossa balança comercial e as contas do governo. Naquela época, o Brasil produzia somente 20% do petróleo consumido no país. Como alternativa para diminuir a nossa dependência do petróleo, o governo brasileiro redirecionou sua política energética para a geração de fontes renováveis, embora ocasionasse impactos, como foi visto a partir dessa época. Várias usinas hidrelétricas passaram a ser construídas, sobretudo no Centro-Sul, região mais industrializada e urbanizada do país, aproveitando o excelente potencial hidráulico dos seus rios. Com o objetivo de buscar alternativas ao petróleo, o governo também investiu em pesquisas e incentivou a produção dos biocombustíveis, também chamados combustíveis biológicos, como a produção de álcool etílico ou etanol a partir da cana-de-açúcar. Paralelamente aos investimentos destinados à obtenção de fontes energéticas renováveis, o governo brasileiro investiu no aumento da produção interna para diminuir sua dependência do petróleo importado.
Os investimentos estatais no setor levaram não somente à descoberta de novas reservas, sobretudo na plataforma continental, mas também ao desenvolvimento de técnicas mais avançadas de exploração, como a prospecção e exploração em águas cada vez mais profundas. Com isso, a produção interna do petróleo cresceu ao longo das décadas de 80 e 90, dando um salto ainda maior depois de 1995, quando a quebra do monopólio estatal, até então exercido pela Petrobras, permitiu que outras empresas, privadas e estatais, também atuassem no setor. Em 1997, para disciplinar a participação dessas empresas no setor, foi criada a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, órgão ligado ao Ministério das Minas e Energias, que ficou com a função de regular, contratar e fiscalizar as atividades ligadas ao petróleo e ao gás natural no país. Com o crescimento da produção interna, decorrente da perfuração de novos poços e da descoberta de grandes campos de petróleo em alto mar, a produção brasileira se tornou suficiente para abastecer o mercado interno. Ao alcançar a autossuficiência na produção de petróleo, o país praticamente eliminou a dependência em relação ao exterior e aos riscos econômicos gerados em caso de novas crises no setor petrolífero internacional. Na atualidade, o Brasil recorre apenas à importação de pequenas quantidades de derivados de petróleo para atender a sua demanda de óleo, diesel e de gasolina. Ao longo das últimas décadas, os investimentos em fontes de energia não renováveis, especialmente em petróleo, assim como em fontes renováveis como hidroeletricidade e etanol, produziram mudanças significativas na matriz energética brasileira. Atualmente, as fontes não renováveis representam 56,5% da energia consumida no país, enquanto que as fontes renováveis respondem pelos 43,5% restantes. O gás natural responde por 13,5% de toda a energia consumida no país, sendo a segunda fonte não renovável mais utilizada, atrás apenas do petróleo. O consumo de gás natural no Brasil aumentou a partir da década de 1990, quando a ocorrência de racionamentos e apagões provocados pelo déficit energético levou o governo brasileiro a incentivar o uso dessa fonte de energia nas indústrias e nas usinas termoelétricas. Como o volume de gás natural aqui produzido é ainda pequeno, o governo brasileiro teve que recorrer à importação do gás boliviano. Para tanto, investiu na construção de um extenso gasoduto com cerca de 3.150 quilômetros de comprimento para transportar gás de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até os principais estados consumidores do centro-sul do nosso país. A participação do carvão mineral na matriz energética brasileira é pequena, cerca de 4,5%. Suas reservas são pouco expressivas e encontradas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, estados que respondem, respectivamente, por cerca de 61% e 38% da produção nacional. Pessoal, a energia nuclear, né? Entre as décadas de 60 e 70, em pleno regime militar, o governo brasileiro colocou em prática seu projeto nuclear, voltado para o domínio de tecnologias com dupla finalidade: produzir energia elétrica e abrir caminhos para a fabricação de armazenamentos nucleares. No entanto, em 1991, após o fim do regime militar e a redemocratização do país, o governo brasileiro assumiu o compromisso de não produzir armas nucleares. Bom, então, pessoal, a gente falou sobre as fontes de energia no Brasil e no próximo momento a gente vai continuar a falar sobre fontes de energia, tá certo? A gente não sabe se a aula vai ser ainda à distância ou se vai ser presencial, né? Acreditamos que seja presencial no mês de setembro. Eu vou ficando por aqui e desejo para vocês um bom final de semana, bons estudos e que todos fiquem com Deus. Ok.